dispensa uma água fresquinha com temperatura ambiente semelhante a uma água de cachoeira, vem cá que eu vou te mostrar um pouquinho da minha experiência com o filtro de barro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Thaís e aqui eu compartilho assuntos sobre minimalismo, consumo consciente e vários outros assuntos. Eu gostaria de começar falando que ele é um investimento que ao primeiro momento você pode pensar que ele tem um custo elevado e que não seja tão viável assim investir. Mas, por experiência própria, eu digo que vale cada centavo que você investe nesse filtro. O meu, ele é de 6 litros e ele é da linha São João Premium. Ele é aquele original, né, da São João, que acho que foi a primeira empresa de filtro de barro aqui do Brasil. E depois de pesquisar muito, a gente viu que realmente valia o investimento. E dos fatores que influenciou a gente querer investir no filtro de barro foi que aqui em casa, por mais que a gente tenha caixa d'água, a água que vinha da torneira ela não tinha um gosto muito agradável e isso fazia com que a gente acabasse consumindo bastante plástico, armazenando então garrafinhas PET, o que não é tão saudável assim, já que uma das minhas metas é conseguir abolir o plástico aqui de casa. Esse foi um dos fatores que fez a gente investir nesse filtro de barro. E outra coisa que foi como a consequência foi que estimulou ainda mais o consumo de água, já que quando ele sai aqui do filtro, ele já vem numa temperatura semelhante a uma água de cachoeira. Sabe aquela água fresquinha que você toma quando você vai numa cachoeira? Então, o filtro de barro ele tem essa função de manter a água mais fresca o possível. Outra coisa que eu percebi bastante foi que depois que eu comprei canequinha de alumínio, ele fez com que a temperatura da água realmente ficasse na temperatura certa, porque o alumínio ele também consegue manter o frescor da água por mais tempo. E isso realmente estimulou muito mais o nosso consumo de água. Como ela é de 6 litros e a gente está consumindo bastante água, a gente usa para os alimentos, a gente coloca na fonte dos nossos gatos, enfim, a gente usa para tudo, tendo que repor um pouco mais a água. Mas isso não é um grande problema, porque outra coisa que eu percebi que muitas pessoas reclamam do filtro de barro é que ele dá um pouco mais de manutenção para fazer a limpeza. E uma coisa que eu aprendi vendo as resenhas do YouTube, existe uma gama muito grande de pessoas que fazem resenhas sobre o filtro de barro, foi que na hora que a gente vai lavar ele, não pode utilizar aquelas esponjinhas que a gente usa para lavar, vamos dizer, uma certa contaminação. Você tem que ter uma esponjinha própria para lavar o filtro de barro. E eu faço que pra mim deu certo, foi lavar ele só com água corrente, tirar um pouco mais então da sujeirinha que fica aqui, onde acaba pegando um pouco mais da umidade. Chega a ser sujeira, mas é como se fosse... sabe quando fica muito úmido e acaba tendo um pouquinho mais ficando aquela camadinha branquinha? Então o que eu faço? Eu passo um paninho ali, né? Paninho seco mesmo pra limpar. A cada uma semana eu acabo tirando toda a água dele, eu lavo somente com água corrente e deixo secar uns 15 minutinhos e depois eu reponho a água no filtro. Nós seguimos a recomendação do fabricante à risca quando a gente investiu. Mais ou menos para ele começar a fazer efeito, para as velas que tem aqui dentro começarem a filtrar a água corretamente, você tem que eliminar, né, mais ou menos 6 litros, 12 litros de água. Então nós enchemos todo o filtro, né, antes de começar a beber, íamos tirando, né, então a água, é claro que a gente reaproveitava depois para outras coisas, para lavar uma louça, onde a gente não desperdiçava essa água. Aí sim, depois que a gente seguiu todas as recomendações do fabricante, a gente começou a tomar de como se monta. Então, o meu marido acabou gravando esses takes e eu vou mostrar para vocês a seguir.
Custo-benefício. Nós pagamos esse filtro São João Premium em torno de R$270. Nós temos há mais ou menos 4 meses e ele meio que se pagou de tanto que a gente já utilizou ele. Ele dá uma nostalgia muito grande, dá uma sensação assim de casa do interior. Eu acho que muitas pessoas têm essa memória afetiva com o filtro de barro, então essa também foi uma coisa que fez a gente querer investir num filtro. Outra coisa que a gente ainda não trocou, mas é uma das recomendações do fabricante, é trocar as velas que tem aqui dentro em aproximadamente 4 a 5 meses, porque ele perde um pouco da função, né, do filtro. E depois que a gente trocar, uma primeira vez, a gente quer comprar as velas, né, de carvão ativado. E essas velas são bem baratinhas, são em torno de 12, 13 reais. Esse filtro que a gente tem é de 2 velas, mas tem filtros que tem 3, tem filtros que tem 1, mas vai da opção de cada um, né, que tá querendo investir, ver a demanda então da sua família, ver quanto vocês consomem de água aí, então na sua família. Mas ele vale muito a pena e a gente, por enquanto, só tá tendo experiências muito boas. Claro que quando a gente comprou, eu comecei a pesquisar, então, nos grupos de Facebook, muitas pessoas falam que ele não é tão bom assim, porque acaba tendo bastante proliferação de bactérias, mas eu acredito que isso varia bastante da forma como você higieniza e o tempo que você higieniza. Por exemplo, se você fizer então uma higienização a cada uma semana, a cada 15 dias, é muito difícil você ter a proliferação das bactérias. E outra coisa que eu acho que é interessante é você colocar em um lugar onde tenha bastante entrada de luz, porque isso faz com que não tenha tanta umidade assim e realmente não acabe proliferando bactérias. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é mais um vídeo da série Cozinha Minimalista, então se você não assistiu aos outros vídeos da série, eu vou deixar nessa playlist aqui nos cards e no primeiro link da descrição. Então é isso, um super beijo e tchau!